Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Gabriel, faço parte do PET Matemática da FCG e no ENEMAP 2020 eu vou trazer para vocês a resolução da questão de número 140 do Enem 2019, certo? Da prova rosa do Enem 2019. Então, pessoal, inicialmente eu tenho uma primeira dica para dar, que é que vocês devem ler a questão inicialmente para vocês terem conhecimento do que a questão pede. E só depois, né, de entendido essa parte, você volta para a questão e retira todos os dados que são importantes na questão, na resolução da questão. Então vamos fazer isso, nós vamos ler a questão. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Aqui na figura, nós temos um instante t igual a zero, onde o pistão tem altura zero, e à medida que esse tempo cresce, ou seja, que ele se torna diferente de zero, né, continua crescendo aqui, o pistão começa a se movimentar verticalmente, para cima e para baixo. Então, à medida que essa barra começa a girar. Continuando, a função h de t igual a 4 mais 4 vezes o seno de beta-t sobre 2 menos φ sobre 2, definida para t maior ou igual do que zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, medida em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Foi o que eu tinha comentado com vocês. Instante t igual a zero e instante t diferente de zero. Certo? O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, que é o instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcança por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é... Então, aqui vem o que a gente quer saber, o que pede a questão, né? E é exatamente o que a questão indica nesta última frase. O menor valor inteiro, a gente está interessado em descobrir o menor valor inteiro de beta, né, do parâmetro, de modo que o motor tenha boa potência. Então, como eu tinha falado para vocês, ó, esse GIF ele mostra justamente o que acontece quando o tempo começa a correr, certo? Começa a aumentar, né? À medida que o tempo aumenta, a barra começa a girar e o pistão começa a subir e descer, que é o movimento que ele faz. Então, quando ele sobe, ele passa por algumas alturas, e quando ele desce, ele retorna passando pelas mesmas alturas. Então, pessoal, agora a gente vai fazer exatamente isso, retirar os dados que a questão nos deu. Primeira coisa, né? Estamos lidando com uma função periódica. E nessa função que a gente está trabalhando aparece em sua composição seno. Então, a primeira coisa que a gente deve marcar aqui é exatamente a função h de t. Além disso, essa parte aqui ela vai apenas descrever sobre a função, né? Não tem nada de interessante por enquanto. Mas no segundo parágrafo, ele diz que o valor do parâmetro vai ser dado por um número inteiro positivo. Então, isso aqui é uma informação importante para a resolução da questão. Além disso, ele diz que para o motor ter uma boa potência, que é o que a gente está interessado, ele tenha, em menos de 4 segundos, alcançado por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então, são informações importantes. Em tempo t menor do que 4, ele passa por 3 vezes na altura de 6 centímetros, certo? E aí, a última informação que nos dá é que a gente vai utilizar o 3 como uma aproximação para π. Daí, vamos para algumas informações sobre o seno. É sempre importante termos em mente que o período do seno é exatamente 2π, certo? P igual a 2π.
Isso é muito importante, principalmente para questões que envolvem seno, cosseno, e é muito bom você saber. Outra coisa é a representação gráfica da função seno no plano cartesiano, certo? Tá aqui, eu trouxe para vocês. E de 0 até 2π é exatamente a curva que a gente vai considerar. Ela vai se repetir ao longo de toda a reta, tanto para a esquerda como para a direita, né? Aí nós temos o ponto 2π, e essa curva azul ela coincide exatamente com essa parte vermelha, né? Que vai sair daqui. Se você fizer um recorte dessa curva e sobrepor uma à outra, você vai ter uma mesma curva. E aqui vem até 4π nesse intervalo, certo? Então, elas têm a mesma forma, têm o mesmo tamanho, né? Se você sobrepor essa parte azul à parte vermelha, você vai ficar com a mesma curva. E a gente denomina o gráfico de senoide, certo? É importante ter essas informações. Uma dica PET agora, que é muito importante, é que quando a gente estiver lidando com função seno ou com seno, cosseno, é muito importante a gente ter sempre em mente o ciclo trigonométrico, porque ele vai ser o nosso aliado para resolver os problemas que aparecerem em questões desse tipo. E aí, não custa nada a gente recordar aqui, né? Nós temos aí o ciclo de raio 1, e aqui nós temos o eixo do seno, que vai ser esse aqui, vai variar de -1 até 1, certo? E o eixo do cosseno, que varia de -1 a 1. A gente, no nosso caso, vai guardar a informação do eixo do seno. A gente vê o valor do seno justamente no eixo dele, certo? Além disso, agora vamos para a resolução da questão, certo? Então vamos lá. Levando em consideração que o motor precisa ter uma boa potência, devemos ter h de t atingindo a altura de 6 centímetros por 3 vezes em um tempo t menor do que 4. Essa foi uma das informações. E após sair da posição inicial, a gente deve ter em algum instante, né, um instante que eu denominei de t1, h de t igual a 6, ou seja, ele passando pela primeira vez na altura de 6 centímetros. Daí, a gente iguala a nossa função a 6. Aqui eu passo 4 para o lado esquerdo, fica 6 menos 4, 2. E aqui eu passo 4 dividindo. Como eu estou dividindo, fica 2 sobre 4, vai dar 1/2, certo? E aí a gente se faz a seguinte pergunta. Qual ângulo ou qual arco cujo seno é 1/2? Bem, aí vem agora uma coisa muito importante também, que é a tabela dos ângulos notáveis, né? É muito importante a gente ter essa tabela em mente. Às vezes a gente esquece. Mas a dica que eu dou é pesquise no YouTube, e tem músicas que fazem lembrar, né? Tem uma que, inclusive, é em ritmo de Jingle Bell, não tem como esquecer. Mas voltando à nossa questão, o que a gente quer saber é qual o ângulo ou qual arco cujo seno vale 1/2. E se a gente notar, aqui temos 1/2, e o arco vai ser exatamente o arco de π sobre 6 rádio. Daí a gente volta para a nossa questão, e desse modo, quando tivermos o seno do arco de π sobre 6 rádio, o pistão passará pela primeira vez na altura de 6 centímetros. E aí o que é que a gente vai fazer? Vamos olhar para o ciclo trigonométrico. Pessoal, quando o arco é π sobre 6, né? Nós temos aqui o eixo do seno. Quando o arco é π sobre 6, ele vai estar atingindo 1/2, que é exatamente 0,5. Então ele vai estar mais ou menos por aqui. Nós temos o arco aqui, que vale π sobre 6. E aí, como eu tinha dito para vocês, né? Em alguns momentos, a função vai repetir valor, né? O seno vai repetir valor. Por exemplo, 1/2 vai ter um valor correspondente a esse arco aqui, né? Que vai estar mais ou menos por aqui. Então, nós temos o arco em azul, que vai passar aqui mais uma vez. E aqui o seno desse arco também vale 1/2, ou seja, a nossa função h de t, ela vai estar passando pela segunda vez na altura de 6 centímetros. E quando é que ele volta a passar pela terceira vez? Justamente quando ele der a volta e parar novamente aqui no ponto π sobre 6. Só que agora, como a gente deu uma volta, nós temos π sobre 6 mais 2π, que é justamente o período do seno. Então, o que é que a gente conclui? Que o nosso seno, para o pistão alcançar a altura de 6 centímetros
por 3 vezes, ele precisa ter argumento igual a π sobre 6 mais 2π. Portanto, para passar pela terceira vez na altura de 6 centímetros em um tempo menor do que 4, devemos ter que βt sobre 2 menos π sobre 2 igual a π sobre 6 mais 2π. Daí, pessoal, a gente vai utilizar agora 3 como aproximação de π. E aí, substituindo, nós obtemos essa expressão e vamos fazer o seguinte, vamos simplificar aqui por 3 e aqui a gente passa somando para o outro lado, passa para o outro lado. E a gente obtém aí o nosso valor de βt sobre 2 igual a isso, igual a expressão. O que é que fazemos agora? Somamos 1 meio a 3 meio, vai dar exatamente, como é do mesmo denominador, somos os numeradores. 1 mais 3, 4, dividido por 2, dá 2, mais 6, 8. Então, a gente fica com βt sobre 2 igual a 8. Daí, a gente tira que βt é igual a 16 e a gente isola o t. Né? Por quê? Nós sabemos que t é menor do que 4, ou seja, 16 sobre beta vai ser menor do que 4. Daí, isolamos o beta e encontramos que o valor de beta vai ser maior do que 4, certo? Logo, a gente agora pode voltar aqui à nossa questão, que é o que a questão pede. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência é... Bem, nós encontramos que para ele ter boa potência, o beta tem que ser maior do que 4. E nós queremos o menor valor. É preciso analisarmos com cuidado. A gente viu que beta é maior do que 4. Então, se na questão ele desse um número entre 4 e 5, por exemplo, esse número seria menor do que 5 e menor do que 8. E, consequentemente, seria maior do que 4. Então, certamente a gente poderia marcar ele. Mas, na questão, ela fala que esse valor tem que ser inteiro. Então, o menor valor inteiro, que é maior do que 4, tem que ser o 5. Portanto, a gente vem aqui, a alternativa D, marca na alternativa D, e aí a gente corre para o abraço. Né? Estamos felizes com o resultado e finalizamos a nossa questão. Bem, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso. E, no mais, eu desejo boa sorte. Nunca desistam do sonho de vocês, certo? Muito sucesso no Enem. Obrigado.